As maravilhosas, bom dia, bom dia, bom dia! Preparadas para o acordar da vizinha? Vamos dar cor para o nosso dia juntas? Hoje é um dia especial, hein, vizinhas que estão chegando? Estaremos juntas agora, dando cor para o nosso dia e à noite, novamente na sala secreta, falando sobre o que você cala, o seu corpo fala. E vizinhas, bora começar o nosso acordar de hoje? Eu quero te fazer uma pergunta. Será que as suas dores físicas, emocionais, elas impactam nos seus relacionamentos? Você já parou para pensar sobre isso? O que acontece? Toda dor, antes de ser física, ela é uma dor emocional. E aí, quando a gente está trazendo essa consciência de que eu vou somatizando emoções dentro do meu corpo, e essas emoções somatizadas, não digeridas, que eu falo, tá tudo bem, foi sempre assim, não tem jeito mesmo. Tudo isso que está sendo somatizado, oi, tá maravilhosa! O que acontece? Uma hora vira doença, vira uma dor que tá ali gritando, que tá ali pedindo, olha pra mim, não aguento mais essa vida que você está vivendo. E aí o que acontece, vizinha? As suas dores, tanto físicas, né, quando já tá gritando, quanto a emocional que vem antes da física e que começa lá na nossa infância, e a gente só vai repetindo, aumentando o nosso nível, ficando muito boa em acumular emoções, não digerir emoções. Então o nosso corpo ele vai, cada vez adoecendo mais. E aí essas dores, elas vão impactando as nossas relações. E elas impactam as nossas relações com nosso esposo, nossos filhos, nossos pais, com nossos amigos, com a nossa carreira, com a espiritualidade, com a nossa saúde e com o dinheiro. Para cada uma de nós vai impactando em uma área específica. E aí é importante, vizinha, você sair daquele lugar de que é normal, foi sempre assim, é sempre assim, porque meus pais viveram assim, porque eu vivo assim. É dar um basta mesmo, um chega de virar e falar, chega, eu não aguento mais, por mais que de repente já foi assim, comigo sempre foi assim, eu nasci de um relacionamento assim, de um relacionamento de pai e mãe assim, enfim, eu, a partir de agora, decido fazer diferente, não quero mais viver essa vida, chega. E é só nesse momento que a gente começa a viver uma transformação, que a gente começa a viver uma cura de dentro para fora. Porque quando você não cura, o que significa? Eu não tô olhando, eu não quero olhar para isso. Aí o que eu faço? Eu não olho para mim, aí eu fico querendo curar todo mundo, salvar as pessoas, me colocar ali de salvadora. Eu não olho, eu não cuido dos meus problemas, dos meus BOs, mas tem uma amiga ali que tá passando por uma coisa igual a minha, a vida dela eu quero resolver. Mas o meu esposo tá passando por um problema igual eu no meu trabalho, o meu eu não olho, mas o dele eu quero resolver. Alguém já se pegou num lugar desse? Que tá passando por uma mesma situação que alguém próximo de você e você se pega buscando salvar a pessoa, resolver a pessoa, mas não se olha, não se salva. Bom dia, vizinhas maravilhosas que estão chegando. Coisa mais linda. Então, o que acontece? A gente, quando se coloca nesse lugar
de eu não olho para mim, eu não entendo sobre mim, mas tô passando por uma situação e tem uma amiga minha, uma irmã minha, a minha mãe passando por uma situação parecida. A vida dela eu quero resolver, a minha eu não resolvo. O que significa isso? Significa, vizinha, várias coisas, mas eu vou pegar um pontinho que começa lá na nossa infância, onde é a raiz de tudo aquilo que a gente vive hoje, tanto de coisas boas quanto de coisas que não estão legais. E como a gente está falando aqui de dores, né, durante esses dias, tudo aquilo que hoje você vive que não está legal, tem uma raiz que começou lá na sua infância, da barriga da sua mãe até os 7 anos. A raiz começou lá. E a gente vai crescendo, né? Essa árvore que somos nós, gerando esses frutos da salvadora, que quer salvar todo mundo, mas que não se salva. E aí o que acontece, vizinho? Uma das raízes dessa situação, por exemplo, é a falta de amor próprio. Então você não tem o amor próprio por você. Aí o que você fica fazendo? Você fica se esforçando para salvar o outro, para se sentir amada pelo outro. Você não se ama, mas você quer que o outro te ame. Por quê? Porque na sua infância, seus pais, né, tinham a dinâmica deles, às vezes trabalhavam muito fora, às vezes tinham muitos filhos, às vezes eram separados, às vezes você não conheceu um dos dois. Cada uma vai ter a sua história, mas em algum momento lá na infância a gente se colocou nesse lugar de querer fazer as coisas para ser vista, para ser amada, para ser reconhecida. Ó, e vocês, já fiz muito isso, ali colocou, a Rafa colocou, já fiz muito isso, baixa autoestima. Eu também já fiz muito isso, vizinha. Tava toda cagada lá no meu trabalho, mas eu queria salvar o meu esposo do trabalho dele e não me salvava, né? Porque é mais fácil olhar para fora do que olhar para dentro. Eu passando por um processo de fertilização, querendo engravidar, não conseguia, queria salvar quem também queria engravidar e não estava conseguindo. Primeiro a máscara de oxigênio precisa ser em mim, não tem como. Se eu não conseguir ainda, eu não sei o caminho. Como é que eu quero salvar o outro se eu não sei o caminho? Eu vou mostrar, inclusive, para o outro caminho errado, porque eu não vivi o caminho, eu não tive resultado, então eu nem sei como que é. Se eu soubesse, eu já estava vivendo a experiência para mim, na minha vida. Ó, eu só me importava com os outros. Essa sou eu, agora que descobri o amor por mim mesma, agora segura, Sara. Agora fica bonito o negócio. Mas até que a gente descubra... E aí, Sara, eu vou te falar uma coisa, antes de continuar aqui. Eu não sei você, mas aqui é o orar e vigiar diário. Porque a gente descobre o amor próprio, mas a gente tem um pezinho lá em fazer as coisas para continuar agradando. Então é orar e vigiar para a gente não voltar para aquele lugar, para a gente se manter no lugar de opa, eu sei aonde é o meu lugar, eu assumo o meu protagonismo, inclusive para deixar o outro também ser protagonista da história dele e aprender sobre as coisas que a pessoa precisa aprender. Então, estava falando ontem dentro da aula com as vizinhas, que é um orar e vigiar constante. Mas que bom que hoje temos essa consciência para fazer diferente. A Rafa colocou aqui, queria encontrar esse amor e autoestima de novo. Uma bactéria no estômago e gastrite me deixam para baixo, porque acho que perdi peso. Então, vizinha, o caminho... Ontem eu conversei um pouco com você no direct. O caminho, ele é de dentro para fora. Encontrar esse amor, essa autoestima, ela não vai acontecer do outro te enxergando com amor. Do outro falando para você, nossa, como você é maravilhosa, como você tá incrível, você é uma pessoa linda. Então a gente precisa primeiro começar esse auto-amor, porque quando a gente se ama, a gente se cuida e essa energia passa para o outro. E aí o outro vai sentindo,
né, essa energia de que, nossa, ela se ama, eu também amo ela. E aí fica muito mais fácil do outro virar e falar, eu te amo, eu te vejo, você é maravilhosa. Mas por quê? Porque você tá vivendo isso antes e você transborda isso e a pessoa sente. Ontem eu falei bastante de energia, então é isso. Aí o que que acontece? Quando a gente tá nesse lugar de baixo amor, o nosso corpo ele começa a sentir, não tô sendo visto, tô sendo abandonado, tô sendo rejeitado, tô sendo traído, porque tá sempre olhando e cuidando dos outros e esquece de mim. E o nosso corpo, qual que é a maneira da nossa saúde, do nosso corpo, inteligentemente falar pra você, vizinha, o caminho não é esse, tá errado, corrija a sua rota que você não vai chegar onde você quer. Você tá indo pro destino errado. O caminho, a forma com que o nosso corpo tem de avisar a gente que a gente tá no caminho errado é essa, de vir uma gastrite, falando pra você, tem coisas que você tá engolindo e não estão sendo bem digeridas, você tá se abandonando. Vem uma bactéria no estômago que fala, opa, tem coisa errada aqui. Você não está digerindo aquilo que você está engolindo. Então o nosso corpo ele vai conversando com a gente. E aí o que que a gente faz? Isso daí é um trabalho mais profundo. Aí eu faço com as vizinhas dentro da vila e faço nos atendimentos individuais. E vou hoje abrir uma oportunidade para vocês começarem de uma outra forma aqui comigo a se olhar. Mas qual que é o caminho? É a gente ir lá na nossa infância, entender o que desde pequena eu comecei a não digerir bem. Eu tinha que engolir a seco. Não conheço a história da Rafa, mas de repente pai ou mãe, algum cuidador virava e falava, é assim e acabou, tem que ser desse jeito, come tudo, a vida é assim. Aceita que dói menos. E a gente vai, desde pequena, engolindo as nossas emoções. E vai só mudando o nível quando a gente cresce, quando a gente vem para a fase adulta. Ó, a Thaís colocou aqui, o esgotamento materno com os gêmeos está me deixando anulada de tudo. Tá, eu te vejo. Vem pra aula hoje, tá? Vamos juntas? Pode ser mais leve. Apesar da alta demanda operacional, pode ser mais leve. Te falo isso porque também tenho gêmeas. Mas a gente se perde muitas vezes e tá tudo bem. O mais importante é que hoje você entende, né, o que tá acontecendo. E a gente pode ajustar essa rota aí para começar a fazer diferente e ser mais leve, tanto para você quanto para os gêmeos. Porque quando a gente está nesse lugar, a gente ensina os nossos filhos a também se colocarem nesse lugar, desde pequeno até a fase adulta, tá? Então vem comigo, por favor. E a Rafa também, gente, eu tô esperando vocês todas. Sim, Sara, sou terapeuta desde 2019, com muito orgulho. Eu amo o que eu faço, eu amo essa mulherada toda vivendo de uma forma diferente. E eu faço os atendimentos sistêmicos, né? Então eu sou terapeuta sistêmica. Eu olho para você como um todo, não só em uma parte ou em outra. Então eu olho mental, emocional, espiritual e energético, tá? Aí deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Abandono de mãe aos 33 anos. Entende? Ó, não conheço a história da Rafa, mas só pelo diagnóstico que ela me trouxe, o corpo dela está falando o que ela vem calando há muito tempo. E é isso que eu faço com vocês, né? Dentro da vila, nas mulheres que estão comigo, que eu fico 1 ano com as mulheres dentro da vila ou mais. Tem mulher que já tá comigo há 3 anos, que vai renovando, né? E o que eu faço isso com vocês de uma maneira, né, não tão aprofundada aqui na internet, nas aulas que eu dou pra vocês, que eu tento ir no máximo que eu posso. Mas eu não tô ali o ano inteiro olhando pra vocês e cuidando de vocês, ensinando vocês a se olharem, a serem protagonistas. Sara, hoje às 19 horas eu vou fazer um aulão, vai ser muito especial. Venham todas, que de verdade vai valer a pena o investimento que vocês vão fazer na vida de vocês.
Ótimo que você está no grupo, então você vai receber o link lá para a aula, e aí eu espero todas vocês lá comigo, que lá a gente consegue conversar de uma maneira ainda mais próxima. E aí o que acontece, vizinha? Quando a gente não conhece a gente nessa intensidade que eu tô trazendo para vocês agora, como um exemplo aqui da Rafa, a gente fica no superficial batendo cabeça, buscando resolver os nossos problemas de uma maneira errada, nos ambientes errados, das formas erradas. E a gente vai cada vez mais se desconectando da gente e falando, meu Deus do céu, mas eu tô me esforçando tanto, e parece que quanto eu mais me esforço, menos resultado eu tenho, menos eu sou vista, menos eu sou reconhecida, menos eu sou amada. Por quê? Porque não é sobre esforço, é sobre a gente colocar a energia, a nossa energia, nos lugares certos, para trazer os entendimentos certos. E dentro da terapia, dos meus atendimentos terapêuticos, dentro da vila, dentro de tudo que eu for trazer para vocês, vocês vão perceber que eu não sou aquela profissional, e não tenho nada contra quem seja, mas eu não sou aquela profissional que fico lá na sua infância, batendo na sua infância, olhando pra dor, porque você é assim por causa disso. Não, eu trago pra você, ó, na sua infância, você viveu isso, isso, isso. E daqui, hoje, você tá vivendo a sua sombra. Mas toda sombra também tem luz. Então, a gente vai começar a acessar a sua luz. E hoje eu vou trazer luz pra vocês dentro da nossa aula. Qual é o caminho da luz? Para quê? Para que vocês comecem a sair desse lugar de escassez e assumir o protagonismo, que é o lugar da prosperidade, da abundância, que é onde você realmente começa a colher resultados, tá? Então a gente entende a raiz, mas a gente não fica enfiado ali na raiz. A gente entende e bora iluminar, como a Sara trouxe aqui. Então vamos todo mundo receber essa luz, eu espero vocês lá. Aí a Rafa colocou, tô ansiosa, preciso de cura. Rafa, eu já vou te falar uma coisa aqui, para você já mudar, que vai começar a fazer diferença energeticamente, tá? Quando a gente fala que a gente está ansiosa, a gente está comunicando para o nosso corpo, né? Ai, eu preciso, o corpo acelera, a vida tenta acontecer, tenta manipular, tenta fazer tudo, né, de um jeitinho mais manipulado, mais controlado. Esse lugar é um lugar que leva a gente para doenças, como por exemplo, né, um coração acelerado. E aí, dessa ansiedade, a gente vai para um burnout, a gente vai para uma depressão e por aí vai. Mas o caminho não é esse. A forma com que a gente se comunica já começa a fazer muita diferença para os nossos resultados. Então, uma sugestão que eu te dou é você ajustar essa comunicação. Um pequeno ajuste de palavra já começa a te trazer um protagonismo diferente. Então, a minha sugestão para você e para quem tá aqui na live e usa muito estou ansiosa, porque tem uma grande maioria das pessoas fala que está ansiosa, né? É a gente trocar o ansiedade por animada. Ao invés de estou ansiosa, estou animada. O animada põe a nossa energia lá para cima. O ansiosa coloca a nossa energia lá para baixo, tá? Então a gente começa ou feliz, isso. Então traga para vocês ajustes de palavras, que esses pequenos ajustes, eles já vão fazendo uma grande diferença nos nossos resultados. E é o orar e vigiar, porque você vai falar, eu tô ansiosa, aí você vira e você troca, opa, eu estou animada, eu estou feliz. E você começa a acalmar o seu coração, tá?
Deixa eu ver o que a Rafa colocou. Até problema no casamento tô tendo. Sofrimento total. Por quê? Porque o que acontece? Quanto mais você tá pra fora, você tá desconectada de você tá vivendo uma vida no automático, olhando pro outro, tentando controlar, manipular, resolver tudo, carregar o mundo nas costas, fazer tudo do seu jeito, mais a vida vai encontrando formas de acordar a gente. E quais são as formas? Problemas de saúde, problemas no relacionamento, com traição, desrespeito, humilhação e ladeira abaixo. São problemas financeiros, são problemas de confiar em Deus. A gente vai só aumentando o nível de problema. E quando a gente vê, a gente tá com problema no relacionamento, problema no dinheiro, problema de espiritualidade, problema de saúde. Aonde a gente vai parar nesse lugar? E o caminho para resolver tudo isso é de dentro para fora. O que eu ensino para vocês vai resolvendo uma área, que começa a resolver a segunda, que começa a resolver a terceira, e quando você vai ver, você tá começando a viver uma outra vida. Ontem, dentro da vila, de terça-feira, a gente tem aula ao vivo toda terça, né? E aí a gente tava no nosso encontro, e eu até coloquei pra vocês uma coisa que aconteceu lá no nosso grupo, que a gente tem um grupo que funciona todos os dias, de uma vizinha falando que o esposo estava cozinhando, quando ele cozinha, né? Que são poucas vezes, mas quando ele cozinha, enfim. E aí a gente começou a falar dentro da vila o quanto que a mulher sábia, que é o que eu trago, né, como pilar principal, a mulher sábia e alegre, ela edifica o lar. Por quê? Porque a alegria é a vibração, é a energia da prosperidade. E a prosperidade é que cocria a nossa realidade. A prosperidade da forma que eu vejo a vida, a prosperidade com que eu me posiciono nas situações, a prosperidade de cuidar de mim de dentro para fora. Então essa é a mulher sábia que edifica o lar. E quando a mulher começa a se cuidar de uma forma diferente, a se posicionar de uma forma diferente, magicamente, que não existe mágica, né? É vibração, é você mostrar para as pessoas através do exemplo do que você faz, que os resultados mudam. Então, conforme você começa a mudar o seu comportamento, o seu esposo, ele começa a perceber e ele começa a mudar o dele. As pessoas do seu trabalho começam a perceber e começam a mudar o dela. E a vida vai começando a acontecer de uma forma diferente. E isso está acontecendo muito dentro da vila. Das mulheres começarem a viver realmente o que eu proponho para elas, que é o que eu vivo, e começar a colher os resultados que eu colho desde 2020 na minha vida. Então, é muito lindo ver que esse processo de cuidar de você transborda para as pessoas com quem você convive, transborda para o mundo. E aí é óbvio que seu relacionamento melhora, que a sua carreira melhora. Quando você está melhor na sua carreira, você automaticamente começa a cuidar melhor do seu dinheiro, porque você também está se sentindo melhor, porque você é mais reconhecida, você começa a confiar mais na vida, você começa a ter um tempo para cuidar de você, para se comunicar e se conectar com a sua fé. Então a gente sai daquele buraco sem fundo que está vivendo e começa passinho por passinho se colocar no ambiente certo para viver o outro lado da vida, para viver o merecimento, para viver uma vida próspera. E quando eu falo uma vida próspera, não é só de dinheiro. O dinheiro, ele é resultado de quem você é. Então, se você é uma pessoa escassa, tá sempre para fora, tá sempre no automático, você vai viver uma vida escassa, inclusive financeira. Porque o dinheiro é resultado de quem você é. Agora, quando você se torna uma mulher próspera, uma mulher
protagonista, uma mulher sábia, aí os resultados vão vindo em todas as áreas, inclusive na financeira. Mas enquanto você não mudar a sua forma de se comportar, de enxergar o mundo, os ambientes que você tá, você não vai mudar os seus resultados. Então eu espero vocês hoje, vizinhas, comigo. Deixa eu ver aqui o que mais vocês colocaram. Sou casada há 16 anos e tô tendo problema. Perdi meu pai há 3 anos. Deixa eu ver aqui. Cadê? Então vamos lá. Vizinhas, hoje, 19 horas, estaremos juntas. Bom dia, Sara maravilhosa! Vamos à nossa cartinha, que hoje eu me empolguei aqui, estendi o nosso acordar, é coisa linda. É sobre isso, é seguir o nosso coração, né? E estar aqui prestando serviço a Ele, que nos conduz, que nos direciona. Então, vizinha, a sua atividade do dia de hoje é vir comigo na nossa sala secreta às 19 horas, para a gente continuar o crescer. E a cartinha de hoje, cadê? O link para as 19, ela vai ser liberado no grupo, tá? Você tá no grupo? Se você não tiver, me manda um direct, que aí eu te mando o link do grupo para você tá lá, tá? Então vai ser liberado lá, e aí todas vocês venham, que vai ser assim uma aula bem importante para todas nós, inclusive para mim, né? Porque eu falo, quando eu faço as coisas, eu também tô aqui vivendo as minhas transformações. Então você recebe lá. Então vamos lá, ó. Quando não somos gratas pelo que temos e olhamos apenas o lado negativo da vida, não há como o universo trazer oportunidades para mudarmos a nossa realidade. Mude a sua forma de ver as situações. Vizinha, eu fico passada com o que sai na cartinha todos os dias. Isso é energia. Isso é você fazer as coisas com o coração. Então lembra, vizinha, quando a gente fica olhando só pro lado negativo, a gente não vai mudar o nosso resultado. A gente não vai viver oportunidades diferentes. Você precisa mudar a forma de ver as situações. É o ser para ter. Primeiro eu sou uma mulher próspera, primeiro eu sou uma mulher sábia, e aí eu tenho os resultados que eu sonho em ter, em viver, em fazer acontecer na minha vida. Então, bora juntas colocar cor para o nosso dia, para a nossa vida, porque a gente merece. 19 horas, vizinhas, encontro vocês na nossa sala secreta. Um beijo grande, um dia, uma quarta-feira abençoada. Que bom que a cartinha fez sentido aí para você, tá? Para mim também fez. Beijo no coração de vocês, vizinha. 19 horas juntinhas.